CRB já segue a sua preparação numa pré-temporada que a gente diz que é curtíssima. Se você fizer as contas de como funciona o futebol, de como preconiza os processos dentro de um time de futebol, o CRB começou dia 26 e estará em campo no dia 11. Se a gente fizer a conta assim, 26 para 31, 5. E não faz a conta dos 11, porque, na verdade, para os trabalhos no dia 10. Então, é um CRB com 10 dias de preparação para começar a temporada. Se de repente desistir, o CRB ganha uns dias a mais de trabalho. Mas a gente brinca, mas é uma situação muito séria. É um novo elenco, um novo trabalho, uma nova equipe. E tudo isso para você ter rigorosamente 10 dias de trabalho. Agora, notem, ah, quando você fala de alguns dias, foram dias de apenas de trabalhos com exames ou com grupos divididos, um grupo faz exame enquanto o outro grupo está na academia, outro grupo está no campo. Efetivamente, o grupo completo, eu me arrisco a dizer que o CRB não terá nem uma semana para isso. Porque alguns jogadores que ainda não foram definidos, que não foram contratados, talvez só cheguem lá para o dia 2 de janeiro. Numa, no ótimo cenário do CRB tá fechando um cara de hoje para amanhã, aí o cara diz, então beleza, dia 2 eu tô aí. Mas se você se estender um pouquinho mais em relação a algumas contratações ou alguns nomes, é possível que esse cara chegue dia 5, dia 6, para o CRB estrear no dia 11. Então esse cara não vai estrear dia 11. É, se não bastasse isso, você tem, por exemplo, virada de ano, que de repente você treina no dia 31 de manhã e no treino no dia 1 você vai treinar no período da tarde. Mas veja, normalmente entre 48 horas ou até 72 horas antes do jogo, você já faz uma diminuição de carga para o trabalho. Se eu treino de forma intensa por 1 hora, na reta final, assim, então, quinta, sexta e sábado, os meus treinos já vão ser de 30 minutos, não de 1 hora. 30 minutos com uma intensidade menor. Isso é planejamento de trabalho, tá? Então, o CRB vai, obviamente, que dentro de uma programação mínima de trabalho, o ideal não é queimar etapa, e o CRB não vai queimar etapas, mas vai tentar que esses jogadores, com tão pouco tempo de trabalho, estejam, no mínimo, numa condição física para competir no começo do Alagoano.
E o alagoano é muito curto, porque depois do dia 11, aí você não tem mais folga. Você vai de 11 para o dia 14, do dia 14 você vai para o dia 17, do dia 17 para o dia 20, e é assim. E aí o técnico não treina. Porque se eu estou dizendo que 3 dias antes do jogo ele faz uma diminuição de carga, tu imagina o CRB estreando no sábado, dia 11, e na quarta-feira já tendo jogo. No domingo ele se reapresenta para um regenerativo. Segunda, terça, treinos leves. Quarta, jogo. Porque você precisa recuperar os caras. E o ciclo segue. Na quinta, regenerativo. Na sexta, um treino muito leve, porque no sábado já tem jogo. Ou no domingo já tem jogo. Então, é um ciclo vicioso que o CRB vai se condicionando aos poucos. Vai qualificar aos poucos. Isso dificilmente acontece, mas por isso que muitas vezes times grandes, times favoritos, dentro das suas realidades, têm tanta dificuldade no começo de temporada. É o momento em que os times estão mais iguais. Porque se você for comparar o CRB com qualquer outro time de Alagoas daqui a 3 meses, é possível que o CRB esteja num nível competitivo muito superior aos outros. Mas nesse momento, é o momento em que ele vai estar mais igual. Mais igual. Então, é aguardar e ver como é que isso vai funcionar. Contratações. Tudo é muito dinâmico. E eu sei, e o torcedor tem razão de estar chateado de que não vieram jogadores ainda, que não tem ninguém de peso. Se falou na entrevista coletiva, eu estive lá com o Humberto Lousa, com o André Martins, conversando sobre esse tema, mas claramente, claramente, há uma imensa dificuldade no mercado, seja na questão financeira, seja na concorrência. E dois jogadores, por exemplo, que tinham status antes do final de semana de um jeito, hoje tem um status diferente. Palácios, na sexta, eu ouvi no CRB muita gente otimista para o Palácios, ou que o Palácios estava praticamente acertado com o CRB. Final de semana reverteu isso. E hoje não há um otimismo tão grande quanto existia na sexta-feira. Se a gente quiser adjetivar, diria que esfriou, ficou mais distante. Não estou dizendo que não vem, mas o otimismo de sexta não é o ambiente de hoje. E se o CRB chegar hoje e anunciar o Palácios? As nuvens que ficam de um lado para o outro mudam e efetivaram a possível vinda do jogador. Já o atacante David, que era uma paquera do CRB e que naquela sexta-feira, e a gente está falando antes do final de semana, que era uma paquera, mas que era algo mais distante, se aproximou do CRB. Agora, nem o Palácios, nem o David ainda definiram suas situações. Então, é hora de esperar um pouco mais.